E aí, pessoal, bora caquear? Só cuidado quando for olhar caqueado no dicionário, viu? Aqui pra gente, caqueado é lereado, moído, coisa que vocês também não sabem o que é, mas vocês vão descobrir nas conversas da gente. Falar em aqui pra gente, a gente é da onde, Márcio? Daqui a pouco eu lhe digo. A gente é aqui de Recife, Pernambuco, vocês vão saber só pelo sotaque, né? Que a gente não dá bom dia, né? A gente dá bom dia. Isso é um podcast que a gente vai falar até de assunto médico, de uma maneira um pouco diferente. O objetivo da gente não é ensinar ninguém a nada, mas é conversar sobre coisas que às vezes precisam ser conversadas e a gente não conversa. E aí, tenho dois convidados aqui, que são dois amigos. Eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Então, sou Fred, eu tenho 47 anos, eu sou cardiologista e clínico, fui formado aqui no Hospital das Clínicas de Pernambuco, no HC, depois fiz residência de clínica médica no Getúlio Vargas, com uma passadinha da ortopedia da USP, mas isso fica para outro podcast. A outra conversa. Depois fiz cardiologia aqui no Hospital Agamenon Magalhães e sou preceptor da residência de clínica e de cardio, juntando o tempo das duas, uns 20 anos aí. Arretado. Fred, mais conhecido como Pipeta, né? É isso aí. Você esqueceu desse detalhe, né? Meu nome é Eric por Deus, sou clínico, tive minha formação praticamente toda no HC também, da UFPE, como acadêmico, R1, R2, R3 de clínica médica. Segui para a área acadêmica também, fiz mestrado, professor do médico residente e também, assim como o Fred, estamos galgando outros passos, né? Rumo ao doutorado. O Fred não falou aí, mas ele é doutorando da Unifesp, né? Se ele me permite a apresentação. É isso aí. Estamos tentando. E estou indo aí rumo ao doutorado na parte de medicina tropical, de doenças infecciosas, parasitárias, com enfoque maior em micobacterioses. Também exerço a clínica, né? Tanto na assistência privada quanto clínica, né? Sou preceptor da residência de clínica médica do HC da UFPE, vice-supervisor do programa. E a gente está aqui, como o Márcio falou, né, para caquear, né? Fazer essa discussão, aprofundar, sair da superficialidade. Eu caqueado. E eu sou amigo deles. Meu mini currículo é mais rico do que o deles só porque eu sou amigo deles. É não, pessoal. Fala aí. Márcio Santos, né? Márcio Santos, ele praticamente criou a nossa escola hoje, moderna, digamos assim, de clínica médica. Foi talvez o cara que mais insistiu na ideia de que o clínico, da importância que é, né? Que é realmente a especialidade das especialidades e que você não é só clínico. O clínico hoje, ele é realmente a especialidade mais importante. E ele conseguiu fazer com que a gente tivesse tradição hoje em ter R3 de clínica médica, né? Então, antes de Márcio não tinha R3 de português, R3 do IMIP. Então, Márcio, hoje ele tem realmente essa história na clínica médica Pernambuco. E já que você falou do IMIP, né? Um dos fundadores mor, um dos patrimônios da clínica médica do IMIP, que também fiz parte do corpo da preceptoria lá. Mais de 20 anos de história da clínica médica do IMIP completados esse ano. Conta um pouco mais pra gente, Márcio. Mas isso também vai ficar para outro podcast, da gente falar da história da clínica médica em Pernambuco, da qual me orgulho de participar, mas com uma cota muito menor do que o que os meninos estão dizendo, por favor, viu? Essa frase aí, eu sou clínico e olhe lá, a gente escutou pela primeira vez com o nosso preceptor no Getúlio, Dr. Sérgio Gondim, e aí os louros a quem de direito. Mas hoje a gente escolheu falar de um assunto que é corriqueiro, né? Muita gente vai para o médico para fazer o famoso check-up. Check-up começa aqui, se a Ariano Suassuna estivesse aqui, ele ia dizer assim, por que vocês falam check-up e não avaliação médica de rotina, avaliação clínica de rotina, avaliação cardiológica de rotina? Tem outros termos, né? Então, a pessoa vai para o médico com pouco ou nenhum sintoma na ideia de fazer uma avaliação rotineira. E se a gente vai para a mídia, qualquer mídia que vocês quiserem, mídia social ou mídia acadêmica, você vai ter uma série de coisas lá hierarquizadas do que é importante, do que não é importante você fazer. E a impressão que a gente tem, e é uma impressão baseada em prática diária, eu não vou ter número nenhum para colocar para vocês, mas a impressão que a gente tem é que são solicitados mais exames de laboratório, mais exames de imagem, mais intervenções do que seria de fato necessário. E existe literatura sugerindo que diagnóstico precoce de algumas situações, ou diagnóstico antecipado, vamos chamar assim, nem sempre modifica o curso clínico da doença. Às vezes não ajuda e
traz uma doença para a pessoa. Então, deixa de ser procurar e promover saúde para procurar e promover doença. Vocês já receberam, pessoal, alguém no consultório, olha, meu médico pediu esses exames aqui com um calhamaço de exames e vocês tiveram trabalho para explicar o que era e o que não era importante ali, não? Eu acho que a gente tem que começar o ponto de partida, talvez, do ponto de vista do paciente que está ali procurando. Então, é um leigo, né? Então, ele não sabe, a princípio, o que é overdiagnose, tal, que um diagnóstico errado vai levar mais a complicação do que salvar a vida ou dar mais qualidade de vida do doente. E hoje é bombardeado, né, Eric, nas mídias sociais, com esses check-ups, com serviços que oferecem isso. Esse é o problema. E amigos que dizem, olha, tal médico não pediu tal exame, quando eu fui no doutor, ele descobriu que eu tinha isso. Então, você ainda sai, entre aspas, queimado, porque de repente não pediu um exame que não era para pedir mesmo. Então, acho que tudo começa primeiro para você saber qual é o nível de conhecimento ou desconhecimento que o público em geral está chegando para você. E aí cabe a você ter essa sensatez de explicar. O problema é que cai em outro, né? Quem tem tanto tempo, principalmente no serviço público, de passar 15, 30, 1 hora explicando ao paciente porque não vai pedir determinado exame. Às vezes é melhor o cara jogar logo ali um PSA, um teste ergométrico, a gente vai conversar sobre isso. Mas acho que o ponto de partida de tudo é que ou a gente tem tempo para explicar isso ao doente, ou tudo que a gente vai discutir aqui não vai ter sentido. Porque tudo não nos favorece hoje. Não favorece o médico hoje de consultório pegar uma pessoa leiga que quer que você não deixe passar um diagnóstico, né? Exatamente, Fred. Eu acho que você tocou num ponto-chave, que é a questão do conhecimento. Então, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão desse conhecimento. E parte da gente aprender com nossos pacientes o que é que eles sabem a respeito do check-up, da consulta periódica de saúde, e, ao mesmo tempo, ensinar essas futuras gerações, que muitas vezes isso parte da insegurança deles. A solicitação desenfreada de exames complementares parece que vai pedir zerar a tabela periódica. Exatamente. Com todos os elementos lá. Cada vez mais a gente se surpreende com novos exames que são solicitados. A criatividade do médico, do que ele está solicitando, nos surpreende mesmo. E se você não sabe aquilo do que você está procurando, né, o que é que você vai fazer quando você se deparar com tal exame? Porque a conta vai chegar, não é, Márcio? O que é que você acha? Me permita só 2 observações, são interessantes. O conceito do conhecimento que você traz aí, né? A impressão que a gente tem é que o conhecimento superficial de alguma coisa, ele pode ser pior do que nenhum conhecimento. Né? Quando você sabe a metade da história... Ao contrário de necessitar, né? O pouco é melhor do que o nada. Talvez o conhecer superficial seja pior mesmo. Né? Às vezes isso tem consequências, né? Você está diante de uma situação onde você... aquilo ali não tem um significado clínico naquele momento e o paciente ou o seu familiar, ou às vezes o próximo colega, né, que vai atender, constrói a partir de um exame complementar. E aí aquela coisa que a gente discute às vezes, e eu queria só... porque a base, antes da gente entrar, se é para pedir, você falou PSA, teste ergométrico, antes da gente entrar na parte mais acadêmica da coisa, ainda na fase de debate, o exame complementar, ele não deveria ser considerado apenas um nome, exame complementar. O exame complementar, ele precisa ser complementar a algo. E esse algo sempre é a avaliação da história clínica e do exame físico do paciente. Então, a impressão que a gente tem é que se criam receitas de bolo, né? Eu tenho que pedir aquela coisa que no receituário de marcar xizinho, né? Você marca um X, né? Já está pré-feito ali. Nem é X, nem é X, é uma linha inteira, né? Exatamente. Ou todos os quadrados preenchidos. Antes ele tivesse que escolher alguma coisa ainda baseada em algum raciocínio, né? E o outro ponto, que assim, o conhecimento superficial versus nenhum conhecimento, e o outro ponto é aquela questão que você também abordou, né? Quando um paciente traz aquela convicção de que ele precisa ser tratado, né? E quando você não trata, dá muito mais trabalho você explicar por que não fazer do que às vezes fazer. Sim. É muito mais simples e econômico em termos de tempo, mas não em termos de sistema de saúde. Você baixar a cabeça, solicitar o exame, fazer o tratamento. Você não vai gastar tempo nenhum com aquilo. Então precisa ter uma resiliência para você parar e explicar para o paciente. Eu me lembro
2009, 2008, saiu alguma coisa na Sociedade Norte-Americana de Urologia, e em combinação com o American College of Physicians, o ACP, sugerindo que poderia ser erro médico você solicitar, por exemplo, o PSA. Harmful, né? Saiu como harmful. Você solicitar o PSA ao paciente. E aí tá lá. Se você for solicitar, garanta pelo menos 20 minutos da sua consulta para explicar aos pacientes as potenciais consequências de VIP positivo alto, de VIP positivo baixo, de VIP negativo, de VIP intermediário e de você precisar repetir. Porque depois que você recebe o exame, não tem um botão desver, né? E aí vocês querem começar a falar alguma coisa a respeito de PSA, por exemplo, o pessoal de urologia vai ficar com raiva. Eu acho que a gente pode começar pontuando o que seria a consulta de check-up. Então a gente está partindo do pressuposto que o indivíduo, que o paciente está chegando para a gente assintomático, sem nenhuma queixa. A gente não está partindo para uma investigação diagnóstica. E outra coisa, só para a gente fazer o cenário de que ele quer ser investigado, que eu acho que isso é importante. Porque você vai construir o raciocínio e a gente segura ou não o desejo do paciente. Né? Então, o cenário seria um paciente assintomático, que ele está nessa expectativa que você realmente faça um check-up e deixe ele seguro. Né? Atender a expectativa também é promoção de saúde. Também é promoção de saúde. Isso é importante. Sim. Por isso que eu gosto do nome português, consulta periódica de saúde, ao invés do anglicismo, né, que já está incorporado na nossa prática, que é check-up. Porque é uma consulta periódica de saúde. Ou seja, a gente vai estabelecer uma periodicidade que o paciente vai vir para nós, né, nos consultar. Ele vem nos consultar. E o que é que eu posso, ao ser consultado, melhorar ou não piorar para o meu paciente em relação a ele que não está com nenhum sintoma, com nada, né? Então, veja a nossa responsabilidade do ponto de vista do poder que ainda a profissão médica tem nos dias atuais. Ou seja, a gente está sendo consultado a respeito do nosso bem mais precioso, que é a saúde. E a gente tem que propor ou sugerir ou aconselhar para o paciente algo que não piore ou melhore o estado de saúde dele. E ele precisa ter recursos para investigar, né? Caso a gente vá prosseguir com esse check-up. Existe consenso da periodicidade, já que você abordou isso? Baseado-se na literatura brasileira, né, que segue guidelines, estudos americanos, né, o livro de medicina da USP, ambulatorial, ele sugere para aqueles pacientes, mais uma vez, assintomáticos, sem nenhuma queixa, sem nenhum outro motivo realmente que faça, né, que eles tenham menos do que 50 anos, essa periodicidade pode ser até a cada 3 anos. E a partir dos 50 anos, anualmente. Então, periodicidade normalmente fica nessa faixa. O que na prática a gente vê é aquela consulta anual, certo? O que é que tu consideraria um padrão mínimo que você, por exemplo, pediria a um paciente assintomático? Eu tenho 47 anos, vou para você, querendo que você faça o exame de rotina. O que é que a gente poderia, entre nós três aqui, considerar que é uma boa prática? Considerando que eu não sou tabagista, não tenho fator de risco assim específico para determinados exames. Tirando então, torcer pelo Náutico, não tem... Ser torcedor do Náutico, que haja resiliência. Náutico, né? A gente vê até combinando. Glorioso Clube Náutico Capivari. Vermelho de luta. Branco de paz. É isso aí. Olha aí. Então, o que é que a gente pode falar? Puxando o gancho do que Márcio falou agora há pouco, o melhor exame complementar é você revisitar a anamnese, a história médica. Então, mais importante do que... Resposta de 10 mil questões. Melhor do que qualquer exame realmente para solicitar, a gente se apropriar do paciente, da história do paciente. Melhor do que conhecer a doença, né, como diz a Avicena, né, a gente saber a pessoa que tem a doença, né? Mas assim, com relação aos exames, uma pessoa de 47 anos sem nenhum problema de jogador saúde, de tênis de mesa, famoso ping-pong. A gente vai avaliar características antropométricas, por exemplo, no exame físico. É essencial aferir a pressão arterial do paciente, aferir o IMC do paciente, avaliar a circunferência abdominal do paciente. Às vezes a gente faz uma ausculta respiratória toda detalhada, e não estou dizendo que está errado não, porque isso estreita, reforça o vínculo realmente com o seu paciente. Mas a gente não pode esquecer dessas coisas, porque as condições metabólicas, de fato, estão em altas. Para a gente partir
por exemplo, uma avaliação com hemoglobina glicada, um perfil lipídico, a depender realmente da faixa etária, do gênero, né, se é homem ou mulher, mas normalmente com 47 anos já estaria recomendado isso. Érico, eu acho que a gente poderia também reforçar coisas que eu acho que passam na visita, nessa anamnese, e são importantes, e a maioria a gente não tem tempo, que é a parte psicológica, de qualidade de sono, de estresse familiar, que eu acho que entraria como rotina da anamnese, e a gente acaba não perguntando ou esquecendo. Então a gente poderia revisar também coisas aqui que, né? Exatamente, porque o check-up, ele tem 3 elementos fundamentais. Assim, nossos pitfalls, né? Fazendo autocrítica. O que é que a gente deixa passar? Prevenção de queda, essas coisas todas. Mas, assim, para exame de rotina... A gente tem 3 elementos fundamentais. E responsabilidade, aconselhamento, e aí isso vem dialogando com aquele modelo clássico de Livell e Clark, de prevenção. Então, a prevenção primordial e primária, ele diz muito com relação a aconselhamento, com relação a tabagismo, que você falou, mas, sobretudo, também a prevenção secundária, fazermos um rastreamento. Essa palavra rastreamento, ela originalmente estava muito atrelada com neoplasias, mas não apenas neoplasias. A Sociedade Americana de Força-Tarefa de Prevenção, né, a USPSTF, ela fala sobre rastreamento de depressão, de ansiedade, que são condições que vêm assolando a população em torno de 10% a 20%, segundo alguns estudos nacionais. Disfunção sexual, que a gente também não pergunta. Então, conversar realmente com o seu paciente, né? Ver o que aquilo está impactando na sua vida, hábitos, vícios, né? Com relação a tabagismo, etilismo, com relação à atividade física, a gente vem reforçando muito. Está acontecendo um congresso brasileiro de endocrinologia, que Márcio logo mais estará lá presidindo a mesa, mas ontem eles falaram muito sobre a questão da prevenção e a atuação na sarcopenia, na massa muscular, na atividade física resistida, e não apenas no aeróbico, que está consagrado, aqueles 150 minutos de caminhadas que a gente deve estimular, promover. E aí eu queria que o Márcio comentasse um pouco mais sobre outras medidas, porque assim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre check-up, e muitas dessas coisas não são feitas, né? O exame é pedido, mas os outros aspectos que são importantes não são avaliados. Assim, então, tentando responder, aparentemente existe algum consenso sobre periodicidade e se considera algo de bom senso essa periodicidade ser aproximadamente anual, com as variações nas pessoas sem nenhum tipo de comorbidades abaixo de 50 anos, a periodicidade existe algum consenso. E outra coisa que me pareceu, a partir do debate que vocês estão propondo, é que existe consenso de que não existe receita de bolo. Né? Não existe aquela coisa. A pergunta que Fred te faz é assim: o que é o mínimo? Aí, mesmo você tendo o conhecimento, eu sei, a gente conversou sobre esse tema antes, né, de vir aqui debater, obviamente, a gente não vinha debater sem estudar. Eu sei que você tem aí na cabeça o que é o mínimo, mas na hora de dizer o mínimo, é um grande depende, né? Depende. Quem é que está aqui comigo? Quem é que está conversando comigo? Quais são as expectativas que a pessoa tem? Quais são os preconceitos que a pessoa tem em determinados exames? Então, a gente sabe que uma das condições de promoção de saúde, e aí vou abrir um parênteses rápido, existem 2 abordagens, grosseiramente, durante uma avaliação médica de rotina. Uma é procurar a saúde, a outra é procurar a doença. Se a gente quiser procurar a doença, a gente acha, né? E aí minha mãe dizia, eu não vou para médico. Eu digo, mãe, não diga isso não. Eu tenho que pagar meus boletos, né? Ela disse, eu não vou porque o médico arruma doença para mim. E não é que arruma mesmo. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente sai fazendo isso, né? Minha mãe, inclusive, paciente do Dr. Carlos Frederico da Costa Lopes, que não arruma doença para ela. Né? E a outra coisa... alvirrubra também? Não. É flamenguista. Não, ela é botafoguense. Ela é botafoguense. Teu pai que era Flamengo? O papai torcia pro esporte. Também é teste para cardíaco. No Botafogo, depois do ano passado, meu amigo. A culpa do meu time é de um tio, irmão da minha mãe, fanático. Mas eu fui pro Maracanã ver Zico jogar e não tem jeito. Mas vamos lá. Continue. Voltando para o que é mais importante, ou igual com o Flamengo. O Flamengo é importante. Então, procurar saúde. Existem algumas coisas que são meio o mínimo. Existem. Então, existe, aparentemente, em 2024, né, porque isso fica gravado, isso vai ficar daqui a 5 anos, pode ser que mude, e aí a medicina é a ciência das verdades efêmeras, né? Hoje, entre 45 e 50 anos, dependendo da literatura que você olha, mais norte-americana ou mais europeia, precisa fazer uma colonoscopia, né? Precisa fazer uma colonoscopia.
E está lá escrito que existe benefício. Aparentemente, a evolução da neoplasia de cólon, de intestino, é uma evolução previsível, tem um comportamento biológico relativamente linear, aonde a neoplasia ela segue um caminho do pólipo até a neoplasia em grande parte, né? E você fazer o diagnóstico precoce, aí é o diagnóstico precoce mesmo, a polipectomia, ela previne. Isso. E a periodicidade, a gente não vai entrar aqui se são 5, 3, 2 ou 1 ou diferente, porque vai variar de cada tipo de pólipo, 10, né? ou 10. O objetivo não é a gente esmiuçar o que é um adenoma viloso, o que é um túbulo viloso, um tubular. Não é isso aqui que a gente está conversando. A gente está conversando o racionale da história, né? Isso. Então, vale a pena todo mundo fazer uma colonoscopia. Veja, a gente recebe pacientes de avaliação médica ou clínica de rotina de outras pessoas e que está lá um bocado de coisa e não está a colonoscopia. Por quê? Colonoscopia dá trabalho. Tem que fazer o preparo, dependendo da idade, da fragilidade e das condições clínicas do paciente. O paciente até internado precisa ser para fazer uma colonoscopia. E não está ali por comodidade. Não, gente, por comodidade não. É melhor pedir esse exame de sangue aqui, por exemplo, o CEA, né, o antígeno cássio embrionário. Não é melhor, gente. Não é melhor. A gente precisa fazer o que é para ser feito numa ordem racional de coisas. Então, existe um mínimo. Exato. E a gente fala da colonoscopia, a gente fala Sim, da poderia avaliação até dermatológica. simplificar, né, Vamos lá. São 5, né? Então, o Márcio pontuou corretamente. Avaliação para neoplasia coloretal, certo? A gente bota a neoplasia de mama, a gente coloca também aqui neoplasia de pulmão, a gente coloca aqui neoplasia de colo de útero e, por fim, câncer de próstata, certo? Cada uma com suas especificidades, como o Márcio bem pontuou. Me permita, desculpe interromper, porque eu acho que tá legal aí. Depois a mama e a próstata a gente pode aprofundar e discutir em outros episódios, eu acho que merece. Pele. Exatamente. A gente precisa ir para o dermatologista. Exatamente. E o dermatologista precisa examinar. Né? E não é aquela coisa, qual é o exame? Não é o exame. O dermatologista precisa olhar a sua pele. Sim. Sabe outro que a gente esquece muito? A saúde ocular, né? Isso. Oftalmo. Assim, simplifiquei no contexto da abordagem da USPSTF, né? Eles recomendam, né, esses 5, né? Então, colo retal com força de recomendação B, a partir dos 45, A partir dos 50 anos, exatamente. Mama, né, a partir dos 50 anos, algumas diretrizes 40, sobretudo se você tem fatores de risco, né, com a mamografia anual a cada 2 anos, o Ministério da Saúde acaba deixando a cada 2 anos. Colo de útero, né, a partir do início da vida sexual ativa, até os 65 anos, né, aí tem outras particularidades, se a pessoa tem HIV, se tem outras condições, enfim. Né, e aí tem a questão, normalmente anual, após 3 negativas, você pode deixar a cada 3 anos, e a gente também vai comentar desse assunto polêmico, talvez próstata, para um outro episódio, né, que é uma recomendação, mas ele recomenda que você discuta com o seu paciente. Muito isso que vocês falaram, tá? É algo polêmico, né? Você deve compartilhar, né? O paciente realmente tem que estar no centro do cuidado. As outras já é mais uma recomendação de fato formal. Acho que essa é a palavra, compartilhar. Exatamente. Eu acho que pulmão faltou pontuar aqui, a partir dos 50 anos, aqueles indivíduos tabagistas que tenham pelo menos 20 maços anos, que ou ainda fumam ou que pararam de fumar, tem até 15 anos que pararam de fumar. Um detalhe que eu faço, que muita gente já fica enraigado, né, é aquela tomografia de baixa radiação. Mas a primeira tomografia, ela não pode ser de baixa radiação, tem que ser uma tomografia normal, certo? De alta resolução, para você estabelecer, né, como é aquele paciente, né, o basal dele, até para ver se ele tem alguma outra doença, um enfisema pulmonar, algum outro contexto que mereça uma abordagem, né? Mas enfim, eu acho que a gente pontuou bem as 5 neoplasias que existem mais recomendações. Todo o resto, né, o comportamento biológico às vezes não favorece. Então, por exemplo, por que não um tumor de pâncreas para se fazer um rastreamento? Eles perguntam sempre, né? É um tumor de intervalo, tireoide, né? Isso, é um tumor de intervalo, ou seja, normalmente ele vai aparecer entre um exame de screening e outro, porque a evolução, o comportamento biológico é mais agressivo. Por que então não de tireoide, né? Porque normalmente é o contrário, né? É um tumor mais indolente, assim, falando papilífero sobretudo, né? Obviamente tem tumores de tireoide mais agressivos, né? Mas assim, não, o custo-benefício não compensa, né? Você submeter o paciente eventualmente a uma punção, enfim.
trazer, assim, a gente brinca nas residências com a preceptoria, se você quiser induzir estresse, solicite uma ultrassonografia tireoide aleatoriamente numa pessoa acima de 60 anos. Veja, a chance de você encontrar um nódulo é grande, né? A chance de você encontrar um nódulo é grande. Às vezes, esse nódulo precisa ser investigado de fato, por características dele, a partir do resultado da ultrassonografia. Às vezes, a pessoa vai dizer, meu Deus, eu tenho um nódulo tireoidiano. E isso, a gente não deve esquecer que isso tem impacto. É igual o PSA, produto de estresse e ansiedade, né? Pois é. Pô. Então, assim, se você palpou, né? Se você palpou a tireoide aumentada, perfeito. Se a pessoa tem história de radiação no pescoço, perfeito. Então, tem uma série de outras coisas que são oriundas da história clínica e do exame físico, que podem até fazer com que você solicite. Agora, não entraria numa rotina. Deixa eu tocar no assunto, porque assim, a gente está parecendo o internista, né? A gente chama medicina interna, viu, pessoal? O pessoal chama clínica médica, eu acho medicina interna mais bonito. A gente tem um internista, vai ter 45 minutos, 1 hora. A gente não vai poder fazer isso tudo aqui no podcast. Ou que ninguém escuta, né? Também é aquele negócio, né? O pessoal coloca numa vez e meia, 2 vezes, vai no carro e vai embora vendo, mas isso aí tem que prestar atenção no que a gente está dizendo. Deixa eu entrar num assunto espinhoso aqui. Eu tenho 50 anos, certo? Meu pai faleceu aos 42 anos de morte súbita. Era diabetes do tipo 1, provavelmente ele infartou, né? Teve um mal-estar, sentindo empachado e não houve tempo nem de chegar no hospital, né? Faleceu muito jovem e tudo. E todos nós sabemos que morte súbita na família com menos de 50 anos, né? Teve algum parente seu que morte súbita? Teve. Meu pai. Gente, tem algum diabetes do tipo 1 na família? Teve. Meu pai. Esses 2 são fatores de risco para a saúde cardiovascular independentes do meu comportamento, se eu sou tabagista, se eu não sou tabagista, se eu faço atividade física, se eu não faço, se eu sou obeso, se eu não... Eu tenho isso é hereditário já está em mim. E aí vocês me perguntam, Márcio, quantas esteiras você já fez na vida? Quantos ecos você já fez na vida? Quantas angiotomografias de coronária você já fez na vida, e etc. E aí eu vou para a literatura e vejo que eu sou assintomático, veja. Eu subo dessa escada o dia inteiro, eu faço atividade física, eu recebo uma carga de estresse, porque quando você está em situações de decisão difícil, você se estressa. Eu sou completamente assintomático. Eu tenho 50 anos. Ó. E aí, eu acho pouco provável que alguém de 50 anos não tenha feito na vida um eco, uma esteira, né, um ergométrico. Né? A gente falou PSA, né, e não explicou o que era, mas isso, depois a gente vai continuar explicando o que são as coisas devagarzinho. Mas e o tal check-up cardiológico, Dr. Carlos Frederico da Costa Lopes? Eu acho que justamente começa por isso, né? Quando você fala check-up, talvez a primeira especialidade que apareça é a cardiologia, né? Então, a gente não está aqui para mentir para ninguém. Acho que Muitas vezes o cardiologista, ele é aquele médico da família, né? Por exemplo, quem é o seu médico da família? É fulaninho que é cardiologista, né? Eu acho que é o coração, né, Pepita? Então, quando o paciente chega na sua frente e ele quer saber se ele está bem ou não do ponto de vista cardiológico, eu vou dizer para você, é difícil você segurar as expectativas. O que é que a gente tem de evidência? Vamos lá, numa forma mais lúdica. Se você abrir o ChatGPT, hoje em 2024 está bem famoso, se daqui a 2 anos talvez esteja obsoleto. Vai mudar o nome, né? Ele vai dar, se você fizer um prompt seco, assim, um comando seco, o que é que eu devo pedir no check-up cardiológico? Ele vai colocar teste ergométrico, eco, Holter, angiotomografia, ele vai citar pelo menos mapa. Se você for pegar ao pé da letra, nenhum desses exames é de check-up cardiológico. Não existe um exame consensual de check-up cardiológico. É igual. O pessoal vai achar que você é louco. Vai achar que eu sou louco. O pessoal louco. Já tá achando inclusive que eu sou... meus pacientes. Mas ele pede. Mas eu quero pegar da base para onde a gente vai chegar, porque eu acho que isso é o que é um alinhamento das expectativas, né? Então, hoje, 2024, não existe um exame cardiológico de rotina, né? Então, por exemplo, o mapa, que seria o mais... Você ainda tem as indicações do mapa. Se é abaixo de 11,7, você vai pedir um mapa para quê? Não é? Mesmo que seja pensando em pressão mascarada, ainda não estaria tipo numa faixa de pressão que você poderia desconfiar normalmente naquele que está perto da pressão normal. Mas, enfim... A gente vai pedir para Dimas colocar esse prompt que você fez. Eric fez aí ao vivo. Ah, foi? Né? Coloca aí. Quando ele for editar, aí ele vai colocar a imagem.
Né? Ele não vai conseguir mostrar aí agora direitinho não, mas vai colocar a imagem porque foi feito ao vivo. Será que paga direito para o ChatGPT falar dele? Então aí, pode ler aí. Para a inteligência... Mas diga aqui. O que é que tem escrito? Depois, ele coloca melhor. A gente fala da inteligência artificial. Então a inteligência artificial é a burrice artificial nesse caso. Então assim, por isso que a gente não vai ser substituído. Né? Liderança, confiança, né? São coisas que... bom senso, a tecnologia vai ter que avançar muito ainda. Então, do ponto de vista cardiológico, não temos exame também, igual a clínica médica. A gente não tem que pedir de rotina, nem o mínimo, não tem mínimo, entendeu? Lógico, toda consulta começa com eletrocardiograma, até porque as clínicas já fazem um eletrocardiograma, mas você realmente vai se basear na história clínica do doente. Se o paciente tem algum tipo de sintoma, aí vai mapa, vai teste ergométrico, vai eco. Conforme o sintoma. Conforme o sintoma. Isso. Talvez a exceção aí sejam os pacientes acima de 40 anos que eram sedentários e que vão começar um exercício físico um pouco mais extenuante. Todo mundo quer fazer crossfit, quer fazer maratona, quer correr. A gente vê, eu tenho 47 anos, gente da minha faixa etária que nunca fez nada e de repente quer se submeter. Aí eu acho que vale a pena, mesmo no paciente assintomático. Então, primeiro, quem é o assintomático? É um assintomático sedentário? Talvez não seja assintomático, seja um falso assintomático. Quem é o paciente assintomático? É um sedentário valendo, esse também é um sedentário que ele quer se submeter a um exercício físico mais vigoroso. Então, nesses casos do assintomático e os fatores de risco, eu acho que vale a pena você submeter um paciente a algum teste. Que teste? Eu sempre faço eco e teste ergométrico. Eu acho que isso é a duplinha básica ali do cardiologista. Romário e Bebeto. Eu acho que o paciente se sente bem. É antigo, Romário e Bebeto. Carlinhos Bala e Rosenbrick. Mas aí eu queria deixar aqui alguns dados que eu acho que para reflexão. 87% dos pacientes que são submetidos a teste ergométrico, o teste ergométrico está sendo solicitado de forma errada. De novo, 87% não tem indicação. 1/3 dos pacientes vão sofrer das consequências de algum desses exames solicitados erroneamente. Pronto. Isso eu quero que vocês fiquem na cabeça também. Esse é um ponto importante na discussão, e perdão pela interrupção. Então, existe uma grande quantidade de exames que são pedidos, e aí você está usando o ergométrico porque você está com o número na cabeça, mas isso vale para alguns outros mesmo dentro da cardiologia. Então, tomografia, que está muito hoje, né, por causa do esquema, né? Isso. Também. Ele aumentou a quantidade de colocar o stent, mas não diminui a mortalidade. Então, você tem mais pacientes submetidos a procedimentos necessários sem alteração da mortalidade. E aí, assim, a interrupção foi porque existe uma história natural da doença, né? E existem as consequências dos tratamentos que são propostos para cada situação clínica. Isso. Então, um diagnóstico no paciente assintomático, ele pode conduzir a um nível de estresse. Eu vou contar uma história aleatória, e você me corrige se eu estiver errado. O camarada tem 50 anos e, como eu tenho 50 anos, faço atividade física, não sou um camarada sério, não sou um falso assintomático. Em princípio, eu sou assintomático. Eu posso ter até uma placa de ateroma no tronco da minha coronária esquerda, mas eu sou assintomático. Vamos lá. Aí eu faço um exame, um teste isquêmico, que é o mais frequente, né? Os testes isquêmicos são teste ergométrico, ecoestresse e cintilografia, né? Eu faço um teste isquêmico ergométrico, que é o mais popular, de mais fácil execução, e é o que está há mais tempo para a gente estudar quais são os desfechos, né? Então, eu tenho uma alteração de repolarização. Aparece lá para mim uma alteração de repolarização no teste ergométrico. Aí eu vou na internet, né? Vou em qualquer mecanismo de busca desse, eu vou utilizar a inteligência artificial. O que é que isso pode significar? Não, pode significar que você tem uma doença coronariana. Aí eu aqui disse, oxente, uma doença coronariana, meu pai teve, então... Aí eu vou no médico. E aí alinhamento de expectativa, né, Fred? Fred, tal, não sei o que. Não, Márcio, aí, veja, você não tem sintoma, me corrija se eu estiver errado, tá? Você não tem sintoma, não tem um significado clínico necessariamente alteração de repolarização. Mas, Fred, minha história familiar, tal, não sei o que, isso tá bom. Vamos fazer um outro teste, né, para saber se você tem alguma coisa. Às vezes sai daí para cintilografia, às vezes sai daí direto para angiotoma. Aí na minha cintilografia tem uma zona de isquemia pequena, leve, mas está positiva a cintilografia, né? E aí eu vou levar para casa aquela isquemia pequena e disse, Fred, mas deu uma isquemia. Muitas vezes, eu diria
eu diria que a maioria das vezes, isso vai conduzir a um estudo da anatomia das artérias coronárias. Isso pode ser um estudo por angiotomografia ou pode ser um estudo pelo cateterismo, né, in loco. E em havendo placa, eu vou ser tratado. Eu vou ser tratado. Repare, eu tenho uma alteração inespecífica, assintomática, eu tenho uma alteração inespecífica no ergométrico, eu tenho uma alteração relativamente inocente na cintilografia, mas alinhamento de expectativas, né? Uma história familiar é importante. Eu seria tratado provavelmente pela maioria dos hemodinamicistas do Brasil, não vou falar nem Pernambuco. E aí eu ganharia um stent. Perfeito. E ganharia um tratamento. Ganharia uma doença, né? Que é a presença do stent. O stent é uma doença, né? Várias medicações antiagregantes. Ganharia o tratamento do stent. Isso. Porque, teoricamente, se o stent resolveu minha obstrução, eu estou tratando o stent agora, né? Isso. Com antiagregação. E isso pode ter consequência para mim. Eu posso ir tomar banho na frente da igrejinha de Piedade e o nosso amigo Tubarão me fazer algum... E se eu estiver tomando antiagregante é pior. Eu posso levar uma topada, bater com a cabeça e sangrar. E isso, quando a gente fala de mortalidade, não mudou mortalidade, isso está na conta. E eu sou maluco ou isso faz sentido? Não, o que eu deixaria de dica, até para a gente ser mais objetivo, é se a expectativa do seu paciente frente a um cardiologista é saber se está tudo bem, faça a duplinha eco-teste ergométrico. O mapa a gente pode discutir se tem risco de... o teste ergométrico. O teste ergométrico veio positivo, depende da alteração do teste ergométrico. Por exemplo, você vai fazer a esteira, você tem uma dor precordial típica, você tem uma síncope, você faz hipotensão, são respostas graves ao teste ergométrico. Você caiu naquela curva de Gauss, né? Daqueles 2% que o teste ergométrico é um verdadeiro positivo e salvou sua vida. Mas veja, isso é a exceção. Na medicina a gente não vai pela exceção. Mas vamos dizer que deu essa alteração. Hoje a gente tem angiotomografia. Eu não desempato um teste funcional com outro teste funcional. Então, um teste funcional, você já orienta o paciente, olha, é mais fácil esse teste, se vier alguma coisa, ser falso do que ser verdadeiro. E a gente vai ter como evoluir nisso. Pede uma tomografia e aí, pela anatomia do doente, você vai conseguir definir se precisaria de um cateterismo ou não. E, eventualmente, se tiver lesão, onde é a lesão, porque a gente tem contas diferentes. Mas aí eu acho que já entra o cardiologista. Em termos de prevenção, se você clínico, que vocês são submetidos a isso, eu também como clínico, você chega com um teste isquêmico numa paciente que era assintomática, é saber que existe um teste hoje anatômico que você pode... Peraí, calma, não vamos entrar aí para o cateterismo, a gente tem que evitar... E tem um alto valor preditivo negativo. Altíssimo. Né? E outra coisa, você tem um score de cálcio envolvido no exame, que esse sim, se o paciente tem um score de cálcio 0, você fica tranquilo da anatomia do doente, fica relativamente tranquilo que a fase de aterosclerose ou não começou, ou se começou, está inicial. E, eventualmente, se o score de cálcio vem alto, acima de 100 e tal, você pode discutir o uso de estatina, que isso sim é medicina de prevenção primária de qualidade. Então, acho que fica como dica aí, para quem escutar o podcast, é esse caminho, digamos assim, da cardiologia. E é isso, minha gente. Não perguntem aleatoriamente a alguém o que é um check-up, porque do meu ponto de vista mesmo da cardiologia, mesmo no ChatGPT, que tem quantas conexões? 170 trilhões, não sei o quê, tá aí ao vivo, que não serve para isso, por exemplo. Vocês sabiam que, mudando assim o assunto para um negócio, conhecimento inútil do dia, então, né? É o melhor. Eu quero saber essa Gaia, política, religião, eu acabei de saber que para cada pergunta... Rapidinho, será que o pessoal sabe o que é Gaia aqui? Gaia é chifre, deve ser em outro lugar, deve ser... Corno. Furar o olho. Acho que colocou cornos, colocou par de chifres, mas colocou Gaia, mas deixa isso quieto. Mas eu ia perguntar, vocês sabiam que para cada pergunta que é feita para o ChatGPT 4 Ômega, ele precisa de meio litro de água para resfriar os processadores? Porra. A quantidade, então eles consomem realmente muito mais água. Para dar uma merda de uma resposta dessa, é melhor fechar e economizar água. Mas, gente, assim, só para voltar ao ChatGPT, ele depende do prompt, né? Então, é isso. A tecnologia ainda depende muito da gente. Se eu for fazer a mesma pergunta... ele depende do comando. Do comando, exatamente. Então, a mesma pergunta que eu fizer para ele do check-up, se eu fizer melhor,
ele vai responder melhor. Mas olha, isso vale para as outras coisas também, né? Sim. A resposta que você vai ter para quase qualquer coisa depende do que Depende você da pergunta, perguntou. né? Se você perguntar superficialmente, às vezes você vai receber uma resposta superficial. A mesma coisa acontece com a internet, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Vai ser uma pergunta superficial. Top 5 exames mal indicados ou desnecessários que pedimos no check-up. Eu vou começar logo pelo meu. Vamos para exames bioquímicos. Homocisteína. Exames de sangue. Homocisteína. Não, a tabela periódica do nutrólogo. A gente já foi aí 30... Agora, vamos em exames comuns. Vamos lá. Eu vou soltar um aqui. Cálcio iônico. Hemograma. Para quem a gente deveria pedir um hemograma? Um check-up, assim. Ô, Eric, se a gente for assim, ao pé da letra, a gente tem o que é para fazer. Hemograma eu acho muito básico, velho. Hemograma, eu pediria. O paciente está assintomático. Não tem astenia, não tem intolerância aos esforços, não tem fadiga, não tem absolutamente teoricamente, nada. por exemplo, no pré-operatório a gente não precisava nem pedir nada, quanto mais no exame de rotina. Rapaz, veja, meu conselho, para a gente não deixar a informação solta, a gente depois discute o pré-operatório em 30, 40 minutos, porque também tem polêmica. E a gente chama alguém da anestesiologia. Mas essa reflexão de Eric é boa, porque se a gente for ao pé da letra, a gente vai ver que não era, talvez, para a gente pedir quase nada, entendeu? Mas eu acho que a gente está aqui, se a gente conseguir reduzir danos do que é feito, a gente já fez muito. Então vamos para o outro lado da ponta, né? Vitamina D. Vitamina D. Acho que para quem tem fator de risco, né? Mas assim, a gente está partindo do pressuposto que ele está assintomático. Então vitamina D corta. Vitamina D corta. Debaixo da linha do Equador, né? Não é como se a gente morasse num lugar onde... Testosterona. Ah, não, mas minha libido tá baixa. Mas aí você vai conversar com o paciente, o cara é obeso, tem um estilo de vida... Que é aquela CLT, né, Márcio? 7x7, né, lá da Boa Vista, né? Trabalha de domingo a domingo, demora 10 horas para sair de casa, para chegar no trabalho e voltar. B12, né? Então, quando vê, a pessoa tem um sono mal dormido, ele tem estresse, fatores emocionais, ele tem um estilo de vida, um perfil metabólico, que tudo prepõe para reduzir a libido, e não... E aí lá vamos nós. Aí já que a gente depende, né, expectativa, o que é baixa de libido? Porque o que é a libido normal no século XXI, né? E no Brasil, no Nordeste, você sabe que existem diferenças disso. E aí é individualizar. A gente não vai conseguir fugir de individualização, não. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente precisa caminhar para desfecho, para os finalmente. Quantas glicemias de jejum o senhor já dosou na sua vida, doutor Eric? No senhor. Em mim, eu acho que umas 2 vezes. Eu vou ser honesto, verdadeiro, né? Mas foi naquela época da obscuridade, né? Na época do, digamos assim, quando era mais leigo, né? Então, a ignorância é uma virtude. Será, né? Fazendo uma reflexão aqui à la Cortella, né? Será que a ignorância é uma virtude? Então, assim, quando ia para um médico, levado pelos meus pais, né? Às vezes era requisitado, sim, uma glicemia de jejum. Mas parando para pensar... Naquela época eu não era sedentário, hoje estou um pouco, mas voltei a retomar a prática de atividades físicas. Voltou semana passada. Talvez hoje em dia, com IMC de sobrepeso, obesidade grau 1, teria de fato indicação, né? Mas se você parar para pensar, a recomendação hoje em dia é a partir dos 35 anos, né? Assim que se sugere a possibilidade, compartilhando com o seu paciente. Então, sim, já dosei umas 2 vezes. Sem indicação. A chocolate, por exemplo, de LDL começa a partir dos 40 anos, mas a gente vai particularizar demais, né? Só contar a historinha da minha. Eu só perguntando a glicemia de jejum, porque eu já devo ter dosado umas 15 glicemia de jejum na minha vida, solicitado por um médico depois de consulta. Sim. Quando a gente vai pro pé da letra, meu pai é diabético, né? Isso não interessa, né? Não interessa, né? Meu pai não é diabético, meu pai é diabético tipo 1. E assintomático, né? Então, eu já dosei um bocado de glicemia de jejum, e assim como fiz um monte de outros exames de laboratório que foram solicitados e que meio que ficaram ali, né? Agora, quando a gente fala só, um pequeno parênteses que para a gente não aprofundar LDL, glicemia de jejum, PSA, porque senão cada assunto é um podcast. Não acaba mais nunca. Mas isso porque a gente considera que as pessoas que chegam na medicina interna tiveram assistência pediátrica, viu? Sim. Então, na pediatria existe uma abordagem para isso, e aí a gente não vai se meter. Até porque síndrome metabólica pediátrica é uma
Exato. Epidemia. E eu quero fazer uma provocação Então, aqui. quando a gente fala 35, a gente tem que lembrar 35 é uma pessoa que teve assistência na Isso. fase da pediatria. Justo. Eu quero dizer o seguinte, né? Eu quero fazer uma provocação, não só para os médicos. Se tiver algum paciente, e todo médico também é paciente, o médico precisa se cuidar também, mas quando for numa consulta, exercitar a palavra por quê. Sim. Não questionando no sentido de desafiando a autoridade médica, até porque a relação cada vez mais é horizontal, não tem mais aquela verticalidade, o patriarcalismo do médico, né? Isso vem, graças a Deus também, se perdendo no sentido de autoridade. O paciente tem que estar no centro do cuidado, mas a gente tem que exercitar o porquê. Por que você vai pedir esse exame para mim? Baseado em quê? Você quer investigar o quê? E é assim... Inclusive, botando o paciente no centro do cuidado, ele entendendo, compreendendo o porquê um determinado exame está alterado, ele vai desenvolver uma estratégia de autoeficácia. Ele vai conseguir exercitar essas alterações nos hábitos de vida, no estilo de vida, enfim, participar do tratamento de forma mais eficaz. E na prática eu faço isso, eu tento sempre explicar, mas é complicado. E eu assumo aqui, para o médico que vai atender numa consulta de plano, com 20 minutos por vezes, né? Ou num ambulatório do SUS, que é 30 minutos, às vezes não vai ter esse tempo para detalhar. Então, seja criterioso na solicitação dos seus exames. Deixa eu contar uma história para acabar minha participação e você fecha, certo? Tem um paciente que foi solicitado um teste ergométrico por outro colega, o teste ergométrico foi positivo. Positivo como? Positivo era isquêmico, o teste era isquêmico. Mas lembra que você falou? Não lembro. Fez dor. Não foi dor, não. Não Você foi lembra não. que Foi alteração, um infra-DST e tal. Pronto. Só para escrever, foi positivo. Aquele Foi positivo. Assim, safadinho. Aquele... Ai, meu Deus. Não, gente, não existe infra safado, peraí. Eu tô só... Não, foi positivo, porque existe o teste que vai dar alterado, como eu acabei de dizer, uma alteração de repolarização, que não tem... Não era um teste ergométrico para CAT. O dele foi positivo. Foi positivo, mas não de gravidade suficiente com cateterismo direto, por exemplo. Perfeito. O colega escolheu um cateterismo direto para ele e deu uma lesão severa no segundo ramo diagonal. Para quem não sabe, o diagonal é o ramo da DA, mas é um sub-ramo, mas realmente tinha uma lesão. E a opinião do médico de fora, não foi daqui do estado, é que deveria se colocar um stent. Ele foi para mim, que ele é daqui, ele é empresário. Eu disse, olha, tinha acabado de sair o isquímia. Eu ali, tratamento conservador. O isquímia, que é um estudo. O isquímia, que é talvez o estudo mais importante da gente, nos últimos coronariopatia, onde, basicamente, se o paciente, ele mesmo sintomático, mesmo com um teste químico positivo, se não for uma lesão de tronco, você pode discutir com o paciente um tratamento conservador. Então, isso é o que a gente deve levar como informação. O tratamento conservador tem o mesmo resultado de mortalidade do que o tratamento... Perfeito, esse era o parêntese, assim, você falou do isquímia, e o isquímia e alguns outros artigos que são publicados concomitantes ou um pouco depois. O Courage também. Tem colocado que o tratamento clínico medicamentoso, ele pode ser muito bem indicado para a doença arterial coronariana com desfecho, com resultado bastante semelhante à intervenção. Perfeito. Ou seja, nem toda lesão é colocar stent, nem toda lesão é ir para a cirurgia. Converse com o seu médico, que a maioria vai ser conservador. Então, eu conversei com esse paciente, tudo bem. Mas, quem é doutor Pipeta, né? Frente à galera lá O paciente viajou, foi para um grande centro aqui do país, obviamente foi indicado stent na diagonal. Não, a diagonal é importante, não sei o quê. E ele ligou para mim pedindo desculpa. Eu disse, Fred, obrigado pela sua atenção, mas realmente os colegas estão dizendo aqui que a lesão é grave. Veja, convencer o leigo mostrando que tem um caninho lá, que é tua artéria, e tem obstrução, e tu dizer, tem que abrir, né? Doutor Pipeta é doido, né? Isso é o normal. E as expectativas, né? Mesmo eu tendo desenhado o perícia, eu desenhei de verdade. 50 pacientes foram para o conservador, 50 foram para o intervencionista e morreu, a mesma coisa, salvou, mas não adiantou e tudo bem. Quando é um dia depois, ele já lá internado, ele liga para mim, quando eu atendo, um barulho de trânsito, buzina para todo lado, disse, doutor Fred, eu fugi do hospital e não me submeti ao tratamento. Eu estou dizendo a você que eu estou indo embora de volta e vou acreditar no que você está dizendo. Então, esse paciente já está comigo há uns 10, 11 anos, assintomático, nunca teve nada, né? Então, eu acho que parte muito da confiança, não é, para fechar.
a história, a confiança, essa relação. Ele tem meu celular, a gente conversa o tempo todo. Ele hoje está orientado que ele tem a lesão, mas sabe do risco, que não é só colocar um stent, é acidente de punção, é a nefropatia de contraste, é o problema do sangramento quantiplaquetário. Então, se você orienta bem o doente, ele vai confiar em você. E certo? digo mais, se ele tivesse tido um evento, não era sua culpa também, né? Porque cada paciente, de fato, vai ter uma evolução, único, vai ter uma evolução única, mas a gente está respaldado, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é a medicina baseada em evidência, né? Que, na origem da palavra, é medicina, né? Medere, procurar o melhor caminho para o nosso paciente. E você conhecia seu paciente, entendeu? Isso eu acho que é essencial. A gente precisa aprofundar essa discussão e provavelmente vai ser em algum outro momento, porque aí a coronária é uma coisa que é um mundo em si, é específico, né? E Carlos Frederico é um preceptor da coronária da Universidade de Pernambuco, aqui do Hospital da Universidade de Pernambuco. Então ele sabe, tem arcabouço científico e de tempo de lidar com a patologia suficiente para falar o que ele está falando. Mas aí a questão é que, a despeito da gente ter avançado nisso, e temos avançado, é muito difícil a gente prever qual é a placa que vai romper, né? E aí todas essas discussões que a gente está tendo aqui, o Ischemia, o Courage e outros estudos que têm ido no caminho de dizer que o tratamento clínico medicamentoso ele é semelhante em muitos pacientes, não em todos, tá, gente? Em muitos pacientes ao tratamento intervencionista endovascular e ou a cirurgia, tá? Se baseia na dificuldade que a gente tem de entender qual é a placa dentro da artéria coronariana que vai romper. Isso. Algumas vão ficar lá, assim, tem aforismas, né? A placa velha não rompe, o que rompe a placa nova. Qual é a data da placa? Qual é a estrutura? E temos avançado, tem métodos que têm conseguido avançar nesse caminho e que provavelmente em 5 anos, isso aqui que está gravado, talvez deixe de valer. Mas hoje, a discussão da avaliação clínica de rotina que a gente quis trazer, tanto para o médico como para quem não é médico e está querendo discutir isso, é que existe a necessidade de individualizar, tá? Quem é você? Não quais exames eu vou pedir para você. Pode ser que eu não peça nenhum. E às vezes a gente vê a cara de decepção do pessoal. Doutor, só isso, né? Que tem aquelas coisas, os 5... ou 6, ou 7, se incluir oftalmologia e dermatologia. Mas tem mais coisa, obviamente, que a depender da situação, da faixa etária, gênero, exposição, histórico de vida, vão ser necessárias. Mas às vezes tem a decepção, doutor, só isso, veja. Às vezes é induzir doença. Às vezes você... eu brinquei aqui, quando o Érico perguntou, top 5 de exame desnecessário. Aí brincou, homocisteína. Hiperhomocisteinemia é um negócio difícil de falar, né? E que, em princípio, aí novamente, a mesa me corrige se eu estiver errado, representa um aumento do risco cardiovascular. Quem tem hiperhomocisteinemia tem um aumento do risco cardiovascular. Eita, tem um aumento do risco cardiovascular? Tem. E faço o quê? Qual remédio que eu tomo? Não tem remédio, não. Não, como assim não tem remédio? Não tem remédio, né, para tratar. Não, mas você pode melhorar. Não. Uma enzima Q10, né, Márcio? Veja, não tem evidência de que... brincadeira, viu, pessoal? Não é para tomar isso, não. Não tem evidência de que... Aí você está brigando, você passa a brigar com o exame de laboratório. Qual a recomendação para o paciente que tem hiperhomocisteinemia? Existem. Pare de fumar? Mas ele precisa ter hiperhomocisteinemia? Não. Faça atividade física regular, a resistiva e a aeróbica. Precisa ter alteração do exame? Não. Perca peso. Controle a glicemia, controle a pressão arterial. Cuide bem da sua esposa, dos seus filhos. Cuide bem da sua esposa, dos seus filhos. Tem um bom ambiente de trabalho. Exerça uma atividade lúdica, música, esportes, futebol. E isso não muda. O exame laboratorial, e pegando a hiperhomocisteinemia como exemplo, o exame laboratorial muitas vezes não muda o que a gente vai fazer, não muda a história natural da doença. E um pouco do que a gente queria trazer aqui nessa discussão é isso, tá? Eu peguei um exemplo, existem outros, só que outros demandariam um tempo maior, um aprofundamento maior. Demandarão, se Deus quiser. A gente está aqui gravando isso como piloto. Provavelmente a gente vai precisar regravar isso em algum momento, né? A gente vai olhar daqui a alguns anos e vai dizer, ficou muito ruim. Eu não regravo isso nem a pau, velho. Ficou muito ruim. Algumas verdades que falamos hoje são absolutas, né? E outras são efêmeras. Recomendações técnicas, né? Isso as verdades científicas, elas são transitórias. E aí, para terminar... O nosso assistente ali tá querendo já contratar a gente. Rapaz, foram 3 cabos ali que os bichos são foda mesmo. De primeira...
eu queria só dizer o pessoal de investimento diz isso no começo dos vídeos, né? Isso aqui não representa uma recomendação de investimento para... Isso aqui não é uma consulta. Isso aqui não tem validade para vocês mudarem nada no pensamento de vocês, se você não é médico. Recomendação médica, diagnóstico, investigativa, nada disso. Vão para o seu médico, acreditem nele. É isso que tem que acontecer. Confiem nele. Se ele alinha a expectativa se ele está dizendo alguma coisa que você também acredita, perfeito, tá tranquilo. Esse debate aqui é para tentar aprofundar uma discussão sobre avaliação clínica de rotina. Aproveitando para agradecer bastante ao médico residente, né? Não é propaganda, tá? A gente não recebe nada, mas eles estão ajudando a gente com o estúdio. E aí, Heitor, Bruno, Aline, assim, muito obrigado. Dimas, que está aqui com a gente, queria agradecer. Grande Dimas. Deixa aparecer, pô. Não, deixa Dimas quieto. Queria agradecer a todo mundo. E aí, espero que vocês gostem. Isso aqui é uma iniciativa que deve durar mais tempo. Com isso, eu me despeço. Nossos convidados podem se despedir. Valeu, Márcio. Grande Márcio. Valeu, meu querido Pipeta. Forte abraço. Estaremos aqui várias vezes. Obrigado, pessoal. Falou. Tchau, tchau.